Shalom, meus irmãos, aleluia. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo e estou aqui nessa quinta-feira do Concordar para repartir a palavra do Senhor ao seu espírito. É sempre uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus e precisamente nessa quinta-feira eu estou mais contente, mais alegre, porque nós acabamos de retornar de uma viagem da nossa lua de mel, então estamos contentes, felizes aí por esse novo ciclo, por essa aliança que foi estabelecida diante de Deus, foi estabelecida diante de pessoas que amamos, diante dos irmãos do corpo de Cristo, diante dos nossos familiares. Então nós estamos muito contentes por esse desfrute. E nessa semana nós estamos falando sobre a semana da anunciação do pensamento vivo, né? E não existe nada mais vivo do que uma aliança entre um homem e uma mulher que de fato é a sombra e precisa e deve representar Cristo e a igreja, né? O apóstolo Paulo fala na palavra de Deus, em Efésios 5, esse texto tão famoso que fala sobre as obrigações do homem, as obrigações da mulher, aquilo que é o entendimento real sobre uma aliança, sobre o casamento entre um homem e uma mulher. E ele diz que, de fato, grande é esse mistério. Digo, porém, isso entre Cristo e a igreja. Aleluia! Grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Ainda que o casamento seja uma grande bênção, né? Duas pessoas que se unem, que se tornam uma só carne, que buscam amar a Deus, desfrutando do Senhor e desfrutando um do outro, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Tudo isso é uma sombra. De fato, o que é pleno é Cristo e a igreja. E glória a Deus, porque nós temos essa visão e esse pensamento vivo. E não só temos esse pensamento vivo, como nós também podemos anunciar essa realidade, anunciar essa palavra e sermos transformados, tocados, ministrados por essa verdade no nosso espírito. E isso impacta os nossos dias, isso impacta o nosso relacionamento conjugal, isso impacta o nosso relacionamento como igreja, como corpo de Cristo, a forma como nos relacionamos com os nossos familiares, no nosso trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos, né? Eu trabalho num hospital, né? Sou assistente social. Graças a Deus me formei, aleluia, no final do ano passado. Estou atuando já na minha profissão e eu tenho contato com as pessoas dos meus colegas de trabalho e também com os pacientes, né? Especificamente, eu trabalho no setor atualmente no ambulatório de hemodiálise, né, as pessoas que fazem esse tratamento para o rim, e nós temos contato com muitas pessoas, e eu oro a Deus para que o Senhor me dê mesmo essa capacidade, essa sensibilidade de perceber cada oportunidade como uma possibilidade de anunciar esse pensamento vivo, de trazer uma palavra de realidade para a pessoa com quem a gente se relaciona e na minha experiência com as pessoas que eu me relaciono, né? Então que esse seja um encorajamento para mim e para você. Nós temos esse pensamento vivo em nós, Cristo em nós, é a experiência da glória. Então que no nosso ambiente, no cotidiano, no nosso viver diário, que a gente viva consciente dessa verdade, dessa palavra, dessa realidade e que a gente anuncie com alegria esse pensamento que é vivo. Essa semana no matinal, ontem eu e o Vitor, a gente estava lendo juntos e aí fala sobre o espírito da realidade, né? O primeiro dia do matinal. E aquilo que de fato é a realidade da igreja é o espírito. Se não existir o espírito da realidade, não existe realidade na igreja, não existe realidade no corpo de Cristo. E isso logo me fez pensar, tudo aquilo que é fora do espírito não é real, é mentira, é uma ilusão, é uma confusão de Satanás, né? Então que a gente viva mesmo no espírito de Deus, porque o espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Quinta-feira do concordar. Concordar com um pensamento vivo que não se distrai com a perseguição do inimigo, mas vive a ressurreição pela visão celestial. Glória a Deus! Nós temos a visão celestial, temos a visão do Cristo, daquele Cristo que de fato ressurgiu, e nós não nos distraímos com as artimanhas, com a perseguição do inimigo, né? A palavra de Deus é bem clara em Hebreus que fala para nós mantermos, nós somos encorajados e exortados a manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Aleluia, irmãos! Quero começar aqui lendo com vocês Apocalipse 12, versículo 10. Nós vamos ler o seguinte na palavra do Senhor. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus.
Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: vencemos a acusação do inimigo pela consciência de termos a salvação em Cristo Jesus, de recebermos o poder de Cristo Jesus, de acessarmos o reino do nosso Deus e termos a consciência de que em Cristo Jesus habita toda a autoridade. Em Cristo Jesus habita a plenitude de todas as coisas. Colossenses fala que foi do agrado do Pai que no Filho habitasse a plenitude de todas as coisas e deu a Cristo um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, eu estou aqui de frente para esse céu maravilhoso, né? A luz que nos ilumina, né? E fazendo um adendo, né? Diante dessa realidade da plenitude de Cristo, a gente fez essa viagem, né? Foram poucos dias, mas foram dias muito gostosos no Rio de Janeiro, né? E é claro, o Rio de Janeiro tem várias situações. A gente vai, viaja, fica na parte turística e a gente não vê a realidade como um todo daquilo, né? A gente tem que ter uma visão espiritual sobre as coisas. A Bíblia diz sobre nós sermos homens espirituais que discernem a todas as coisas e por ninguém é julgado ou discernido. E quando nós contatamos o ambiente, né, da natureza, a criação de Deus, né? Uma experiência muito forte que eu tenho, eu fui poucas vezes na minha vida pra praia. E anteriormente, né, essa viagem que nós fizemos, eu havia ido para a praia a última vez há 6 anos, em 2019. E eu lembro que em 2019 eu tive essa experiência e nessa vez agora eu tive essa experiência também. Quando eu olho o mar à noite, aquilo me dá um temor, porque eu fico com medo do mar. E Deus fez o mar e Deus é maior que o mar. E eu logo penso naquele versículo de Zacarias que diz que Deus fez os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, se nós vemos os céus, que várias nuvens e a lua e as estrelas, aquilo nos maravilha, nos regozija, nós percebemos que aquilo é grande, isso é obra e é criação, a obra da criação de Deus. Quando nós vemos a terra, nós vemos o firmamento da terra, nós vemos os mares e nós percebemos o quanto aquilo é grande, aquilo nos maravilha, a gente fica em êxtase quando a gente está nesses ambientes, é realmente um desfrute muito grande e nós percebemos que isso é obra e criação das mãos de Deus e isso é muito grande. E ao mesmo tempo nós percebemos que a Bíblia coloca a criação do espírito do homem no mesmo grau de êxtase, no mesmo grau de maravilha, no mesmo grau de importância. Então, irmãos, olha a importância que há no nosso espírito. Olha a importância de nós termos a consciência do poder de Deus, da salvação de Deus, da autoridade de Cristo Jesus e do reino do nosso Deus. Nós temos consciência sobre isso na nossa mente. E nós temos consciência sobre isso quando nós voltamos e colocamos a nossa mente no Espírito. Porque o Espírito cogita as coisas de Deus, mas o homem natural cogita as coisas do velho homem, cogita as coisas naturais. E as coisas naturais são limitadas, elas não são tão relevantes diante da eternidade, né? É claro que existem muitas coisas que nós fazemos que são situações que envolvem o nosso viver diário, a nossa sobrevivência na Terra, né? Mas se nós pudermos, de fato, nos dispor diante de Deus para perceber a importância de cada coisa, estarmos sensíveis a cada realidade, a gente vai poder desfrutar da vida de Deus em nós de forma muito mais prática, de forma muito mais fluida. E é sério, eu fico tão contente de compartilhar essa experiência, né? Não na questão romântica da coisa, mas realmente quando nós nos deparamos com a natureza, quando nós nos deparamos com a obra das mãos de Deus, nós nos maravilhamos. E a Bíblia coloca o espírito do homem no mesmo grau de importância e de maravilha, assim como os céus são importantes, a terra é importante, o mar é importante, o espírito do homem também é. Nós vemos esses elementos da natureza e nós percebemos o quanto isso é grande. E o nosso espírito também é grande. O nosso espírito também é importante, está no mesmo patamar. E Zacarias 12 é o versículo 2 que fala sobre isso, mas o versículo 1 fala, diz o Senhor, né? Anuncia o Senhor. Esse é o anunciar do Senhor. Esse é o anunciar de um pensamento vivo. O pensamento vivo é a gente contemplar as maravilhas do nosso Deus. Um pensamento vivo é a gente se regozijar com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus fez. E isso é importante, né? No relacionamento entre um homem e uma mulher, é importante que ambos que estão ali unidos numa aliança de uma só carne, ambos tenham esse desfrute mútuo no espírito, ambos tenham esse desfrute mútuo na alma, ambos tenham esse desfrute mútuo no corpo. Isso não tem malícia, isso é realidade do que Deus fez. Deus criou tudo isso. Isso é um pensamento vivo. Isso é uma realidade. Isso é algo que nós cremos que é carregado de realidade. E nós precisamos anunciar
experimentar essa verdade, experimentar essa realidade e anunciar essa realidade do pensamento vivo de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler também outros 2 textos com os irmãos aqui, ambos os textos no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, o versículo 12 ao 14, diz assim, Êxodo 14, 12 ao 14 diz, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aquietai-vos, calai-vos, percebam, né? O segundo ponto que eu quero aqui anotar destacar com os irmãos é só enxerga o mover de Deus quem se aquieta. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos ver o livramento de Deus. Nós precisamos ver aquilo que o Senhor de fato tem realizado, tem feito. E o Senhor peleja por nós e nós nos calaremos, irmãos. Só percebe o mover de Deus quem se aquieta, né? E de fato hoje, nos nossos dias, eu não sei nem se nossos dias, tá? Eu acho que a diferença de para quem as pessoas que viviam, né, na década de 80, 70, é a questão da tecnologia, né? Hoje tem muito mais tecnologia, a tecnologia de fato é uma grande bênção, mas também é um grande canal de distração, né? Mas não significa que as pessoas anteriormente elas não se distraíam, significa que elas tinham outras formas de distração e hoje nós temos muito mais possibilidade de distração. Eu sempre lembro de um texto, né? Eu já até compartilhei isso aqui no mês em que nós falamos sobre Sara, né, que Gênesis 18 fala sobre Abraão ter sido visitado pelo Senhor, né, pelo anjo do Senhor, para aqueles 3 homens que foram visitá-lo eu sempre falo errado, no Monte Manre, os Carvalhais de Manre, se eu não me engano. Eu vou até tentar abrir aqui, ó, para não falar errado. Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos Carvalhais de Manre. É isso mesmo. Quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então, nós precisamos nos dispor, né, para ter esses momentos de desfrute, esses momentos de silêncio, né, esses momentos de solitude. E eu acredito que cultivar uma condição de solitude não significa se isolar necessariamente. É claro que existem momentos que é importante a gente ficar sozinho, mas eu até vi uma irmã compartilhando no Instagram, né? Ela tem 2 filhas pequenas e ela disse, né, que às vezes ela tem necessidade e ela tem exercitado isso de ficar às vezes 2 minutos fora, né? Ir para um outro cômodo, ir para o banheiro, sem livro, sem celular, sem nada. E ela só respira, sabe? E isso são atitudes que nós podemos cultivar de forma prática no nosso dia, né? No nosso trabalho, a gente está sempre rodeado de muitas pessoas, e não necessariamente a gente tem que se isolar das pessoas, mas de manter um espírito quieto, né? A questão de solitude, de se aquietar para enxergar aquilo que Deus faz, começa numa questão do nosso interior, né? Como o nosso interior está diante de Deus, né? Às vezes nós podemos sim ter o contato com a natureza e nós não desfrutamos, mas se você vive num ambiente em que não tem muita natureza, às vezes, né, a gente vive em cidades que quase não tem natureza, agora onde nós moramos a gente tem uma vista muito linda, a gente vê muitas árvores, é bem gostoso, mas eu passei meu último ano, 1 ano e meio, morando no centro de Campinas, uma das avenidas mais movimentadas de Campinas. Tinha uma vista muito gostosa, mas ao mesmo tempo tinha muito barulho de carro, de ônibus, de gente gritando nas madrugadas, loucuras da vida. Então a gente não tem que a gente não tem que condicionar a nossa quietude interior, a nossa solitude interior a questões exteriores, porque nós não necessariamente conseguiremos modificar o exterior, mas nós temos a responsabilidade de cultivar e ajustar o nosso interior, ajustar o nosso homem interior, ajustar o nosso espírito. Então que, assim como essa irmã que pratica para não surtar com as filhinhas pequenas que demandam tanto, né? Acredito eu, bebês pequenos demandam bastante. Ela tira esses 2 minutos só para respirar, sem nenhum estímulo externo, sem livro, sem celular, nem nada. E ela só respira.
e ela reconhece a soberania de Deus naquele momento. Que a gente tem essas práticas e a gente tem esses exercícios. E logo quando eu li esse texto, né, pensando na questão da solitude, de aquietai-vos, né, de não estarmos condicionados a questões exteriores, mas de termos a responsabilidade em cultivarmos o nosso homem interior quieto, para perceber, para ver o mover de Deus, para perceber que Deus trabalha, que Deus guerreia, que Deus luta e peleja por nós, e consequentemente nós vamos nos calar diante disso. Às vezes quando a gente fala muito, falta perceber que Deus está pelejando, né? Se a gente está falando muito, falta perceber que Deus está pelejando, né? Quando a gente percebe que Deus está pelejando, a gente se aquieta, a gente se cala, e isso é importante. Salmos 42 foi um versículo que logo veio na minha mente, né? O capítulo inteiro ele é incrível, mas o versículo 5 é o que mais se encaixa com essa dinâmica. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Isso é uma grande realidade. Isso é um grande desfrute, né? Davi, eu li recentemente, acho que na palavra da semana passada, inclusive, tinham vários versículos, textos de referência do livro de 2 Samuel, e eu li vários capítulos, acredito, do capítulo 18 ao 28, e cara, que homem foi Davi? Que experiência viveu Davi, sabe? Muitas experiências, assim, um homem de fato que amava Deus, um homem que de fato tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Isso é incrível. E foi Davi quem escreveu isso, se eu não me engano. Eu sempre vou falando as coisas e eu tenho que ficar verificando para ver se eu tô falando certo. Porque Davi não foi o único que escreveu os Salmos, né? E um irmão falou recentemente. Olha lá, não foi nem Davi. A mestre de cantos, Salmos de Dash dos filhos de Corá. Então não foi Davi. Mas enfim, Davi escreveu muitos salmos e todos os homens que de fato viveram experiências diante de Deus de desfrute, assim, de se aquietarem, percebam Deus. Então esse é um encorajamento para você e para mim, irmãos, que a gente se aquieta, né? E como o versículo também fala, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Quando a gente se aquieta, a gente sabe. Quando a gente se aquieta, a gente percebe. Se a gente não tá percebendo, se a gente não tá desfrutando muito, talvez a gente precise ficar mais quieto. E eu encorajo os irmãos, né? Nesses dias que a gente estava lá no Rio, eu comecei a ler um livro que a Karina me indicou, né? No dia do nosso casamento, a gente saiu para tomar um café e ela me deu abriu assim o Kindle dela, né? E aí eu li uma oração de um livro, e esse livro é de um irmão, Brennan Manning. Eu já li um livro dele, né, o Evangelho Maltrapilho, que é um clássico, há alguns anos atrás, sei lá, em 2018, 2019, me marcou muito esse livro. É um livro já bem antigo, assim, né, acho que da década de 80. Tanto que você vai ler ele, tem uma característica bem diferente, né? Acredito que o mundo evangélico na década de 80 ele era muito mais rígido do que ele é hoje, né? Então, eu imagino que esse livro, quando foi escrito, deve ter sido um impacto geral. E é um grande clássico. E esse irmão, o Brennan Manning, acredito que ele já está com o Senhor, não sei. Mas ele escreveu um livro que chama Um Convite à Solitude. E eu estava lendo esse livro e também tem alguns momentos em que ele coloca orações de uma irmã que ele admira, que ele fala que é uma mulher que ama Deus, que ora desfruta de Deus. E ele fala justamente sobre isso, né? Um convite à solitude. E eu creio que Deus está em todo tempo nos convidando mesmo à solitude, né? A contemplar o que Ele fez, a nos voltar ao nosso espírito. Não estou dizendo para você ser um hippie, irmão. Para você ser um hippie, mas para que você desfrute do Senhor no seu espírito. Em nome de Jesus. Nós vamos ler também Êxodo 14, o versículo 19 ao 20. Diz assim. Êxodo 14, 19 e 20. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Glória a Deus! Para os filhos de Israel, a nuvem era aquilo que esclarecia a noite, mas para aqueles que perseguiam os filhos de Israel, os egípcios, a nuvem era escuridade, era escuridão. E eu logo lembrei de um versículo, 1 Coríntios 1, 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, irmãos! A palavra de Deus para nós
é poder. A palavra da cruz para nós é salvação. A palavra da cruz para nós é a autoridade de Cristo, é o reino de Deus. Mas para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura. E de fato é loucura, né? Nós vemos, infelizmente, irmãos, nós vemos... Opa, acho que eu mexi aqui. Infelizmente, nós vemos hoje essa questão, né, do egoísmo muito forte. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós somos confrontados por isso. E nós precisamos analisar, né? Não, enquanto eu estava falando sobre isso, eu senti o Senhor falando, volta para a palavra, né? A palavra é o que de fato vai nos dar fundamento. A palavra que de fato vai nos livrar do nosso eu, vai nos livrar do nosso ego, vai nos livrar do nosso vitimismo, da nossa vaidade, da nossa irresponsabilidade para com Deus, para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Vai nos fazer ser fiel a Deus, vai nos fazer multiplicar os talentos que o Senhor, que de fato é aquele que nos deu os talentos e deseja que a gente multiplique. A palavra é o que nos vai encorajar a fazer isso. A palavra é o que nos vai dar consciência de que fomos abençoados pelo Senhor com dons, né? A palavra diz em Efésios 4 que ele designou um para apóstolos, outro para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres, e cada um visando com vistas à edificação da igreja. Então é a palavra que nos vai edificar mutuamente, é a palavra da cruz que vai nos encorajar a nos livrar de nós mesmos, a negar o nosso eu, a tomar a nossa cruz dia após dia e a seguir Cristo Jesus. Aleluia, irmãos, esse é o meu encorajamento para você. Que o Senhor seja com seu espírito, que você faça a tua oferta, que você contribua, que você estabeleça a marca do teu dízimo, né, para que a gente não seja roubado, né, que o dinheiro não nos tenha, mas que o Senhor nos tenha por completo e que nós venhamos exercitar a generosidade com a qual nós podemos ser abençoados, né? A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé, porque o Senhor vai dar com generosidade. Então, nós precisamos de sabedoria para lidar com o dinheiro, nós precisamos não ser roubados, não precisamos ser usurpados, nós precisamos ser generosos e dar, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, que nós tenhamos isso como um exercício diário e constante, como um exercício do nosso espírito. Que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Graças eu te dou, Senhor, nessa quinta-feira, Senhor Deus, do gerar, onde nós nos posicionamos, Senhor Deus, no nosso espírito, Senhor, onde nós nos inclinamos, Senhor Deus, para, com a nossa mente, Senhor, para o teu espírito, Senhor, e de ti recebemos vida e paz. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor, por essa semana, Senhor Deus, da anunciação do pensamentos vivos, Senhor Deus. Nós somos aqueles que anunciamos, Senhor Deus, a tua verdade, Senhor Deus, a tua palavra, que é espírito e é vida. A letra mata, mas o espírito vivifica. Senhor Jesus, vivifica, Senhor Deus, nessa quinta-feira, os nossos pensamentos, Senhor Deus. Queremos gerar esses pensamentos vivos, Senhor. Eleva, Senhor Jesus, os nossos pensamentos para o alto, onde nós estamos assentados juntamente com Cristo à direita de Deus. Senhor Jesus, dá-nos mesmo esse entendimento, Senhor, de quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai, porque os pensamentos vivos, Senhor Jesus, vêm de ti, Senhor. Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor Jesus, de andarmos, Senhor Jesus, desatentos, Senhor Deus. Guarda-nos de todo entretenimento, Senhor Deus, de amar essa presente era, Senhor Deus. Estamos alertos e atentos. Fala ao nosso espírito, Senhor Jesus. Nós estamos te ouvindo, Senhor Jesus. Nós estamos posicionados em ti, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque de ti temos ouvido a tua voz, Senhor Jesus, teus direcionamentos. E nós temos falado, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós vimos e vivemos, Senhor Jesus.
Tu és a nossa luz, Senhor Deus. Tu és a nossa salvação. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, Senhor Deus. Faz resplandecer a luz do Teu Evangelho sobre os nossos corações, Senhor. Nós desejamos o Teu reino, Senhor Deus. Que venha o Teu reino. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu tens, Senhor Deus, todo o poder. Tu tens, Senhor Deus, toda a autoridade, Senhor. O Senhor governa todas as coisas, Senhor. Por isso nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós confiamos em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós de dia e de noite. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor Deus, por nos capacitar, Senhor Deus, a chegar, Senhor Jesus, diante de Deus, no lugar santo dos santos, Senhor Jesus. Nós acusamos, Senhor Deus, Satanás, nesta manhã, Senhor Deus. Pai, exerce a sua justiça sobre o inimigo mais uma vez, Senhor Deus. Pai, eu declaro que Satanás é caído, Senhor Deus, que ele já é um derrotado, Senhor, e que ele está debaixo dos nossos pés, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz do Calvário. Triunfou. Ali o Senhor resolveu todo o problema do pecado e da morte. Tragada foi a morte pela vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor dos exércitos estar conosco, estar ao nosso favor. O Senhor luta as nossas guerras. O Senhor tem nos resgatado, Senhor, da terra do Egito, Senhor Deus. O Senhor Jesus nos resgatou com as suas mãos fortes da escravidão. Senhor Jesus, o Senhor nos tirou do deserto, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, e nós nos regozijamos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Jesus. Nós nos alegramos com a comunhão, Senhor Deus, dos santos, Senhor Deus, com a porção de cada irmão que vem completar a nossa porção. Aleluia! Nós não tememos, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ensina, não temas, seja forte e corajosos, porque o Senhor é conosco, o Senhor, o nosso Deus, é conosco. Ele luta as nossas guerras. O Senhor está conosco. Maior o Espírito que habita dentro de nós do que aquele que está no mundo. Ó Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Por isso nós nos aquietamos, Senhor, sabendo que o Senhor nos dará hoje, Senhor Deus, e sempre nos dará o livramento, Senhor, necessário, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Guarda-nos, Senhor Jesus, de todos os tormentos, Senhor Deus, de toda a artimanha do inimigo. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós confiamos, Senhor Jesus, na Tua interferência, Senhor, que o Senhor enviará os Seus anjos, Senhor Jesus. O Senhor enviará os Seus exércitos, Senhor Jesus, para nos proteger, Senhor Deus, para guerrear as nossas guerras. Ó Senhor Jesus, guia-nos, Senhor Deus, com a Tua coluna, Senhor Deus, de nuvem. Guarda-nos, Senhor Jesus, com a Tua coluna de fogo, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, essa palavra, porque nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, que é Espírito, Senhor Deus, que é vida, Senhor Deus. Separa, Senhor Jesus, a nossa alma do nosso espírito, Senhor Deus. Queremos, Senhor Jesus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é para nós, em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor Deus, eu profetizo e agradeço. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos, e
e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes
convites ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O caminho, o que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou